Louvado seja o nome do Senhor em todo tempo. Hoje vamos para Josué, um livro muito abençoado que nos fala de um homem que caminhou com Moisés toda a jornada no deserto, que foi fiel e que recebeu a missão de ser o sucessor de Moisés. E já começamos o capítulo de Josué no capítulo 1, no versículo 5, dizendo: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim também serei contigo. Pois, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedidos por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nela, dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então Josué estava debaixo de uma promessa que havia sido prometida aos seus pais, e ele sabia que ele seria o líder para liderar aquele povo, para entrar naquela terra prometida que já tinha sido prometida aos pais dele, que ele já havia escutado no decorrer daqueles 40 anos de deserto na liderança de Moisés. A partir do capítulo 2, os espias são mandados para Jericó e entra Raabe. E eu gostaria de falar sobre a Raabe. Gente, a Raabe foi uma salvadora perspicaz. Ela era uma mulher muito inteligente e ela demonstrou um conhecimento importante e impressionante, porque ela sabia que Deus estava fazendo por aquele povo de Israel, e ela fez com que aquele povo se achegasse, que ela tivesse a oportunidade de ajudar para entrar no meio. O quão importante é estarmos no meio, no centro, aonde nós devemos estar. Foi o que Raabe fez. A primeira oportunidade que ela teve, ela ajudou aqueles homens para eles não serem capturados. Na verdade, parecia ela ter uma consciência de intervenção divina em favor de Israel para os israelitas, e ela fez um acordo de proteção com os espias, escondendo eles, e foi mais astuta do que os homens do seu povo quando foram eles procurar. Raabe também demonstrou uma iniciativa a conseguir uma salvação de toda a sua família. Ela era uma mulher de grande coragem, porque ajudar os israelitas era uma traição passível de pena de morte, não apenas para ela, mas também para todos os seus familiares. Uma vez tomada essa decisão, não tinha como voltar atrás. Por fim, a Raabe, mesmo tendo aquele passado de prostituição, teve um discernimento espiritual e entendeu que a chance que ela tinha de servir a Deus e de mudar de vida era aquela. Ela reconheceu a diferença entre o Deus do povo e o Deus de Israel, dos outros deuses, e ela entendeu que Deus era supremo, que não compartilhava com ninguém a sua soberania no céu e na terra, como supostamente aqueles deuses pagãos do povo dela faziam. A confissão de fé inicial de Raabe é vista no uso do nome Javé. Sem nenhuma informação por meio daqueles israelitas que saíram do Egito, ela sabia que ele era um Deus Jiré, provedor, que ele era um Deus Nissi e que ele era o Javé, que é o Todo-Poderoso. Ela, em seguida, teve um incentivo de agir em favor daqueles espias, sabendo que automaticamente também ela estava alcançando graça diante de Deus. Ela pediu para aquele povo não se esquecer, dela. E esse tipo de fé incomum no meio do povo de Deus no Antigo Testamento é ainda mais extraordinário por vir de uma
prostituta, gentia. A Raabe é um exemplo de mulher de como tomar as decisões certas e se manter firme, mesmo quando isso significa agir contra os propósitos do seu povo. Foi isso que Raabe fez. Não é de se admirar que Raabe foi honrada, né? Boaz foi o homem no qual ela gerou o filho, né? Ela foi mãe de Boaz e ela participou da linhagem de Davi. Gente, isso é lindo demais. A partir do capítulo 3 eles passaram, né, pelo Jordão. Eles sabiam que teria dificuldade, celebraram a Páscoa, teve a destruição de Jericó. Só que Raabe foi salva, tanto ela quanto a sua família. Eles conseguiram renovar, a partir do capítulo 8, a aliança que havia sido feito. O sol e a lua são detidas para não vir a vingança, né, na mão daquele povo ali. As terras que ainda não tinham sido conquistadas, a partir do capítulo 14, a terra de Canaã é distribuída por sorte, né? Josué dá Hebron a Caleb, que também esteve ali em todo o tempo ali participando daquele momento, né? E isso é maravilhoso de saber que você vai ter alguém para dar frequência naquilo que o Senhor te escolheu para fazer, porque nós sabemos que todos eles morriam, ninguém era eterno. E olha que ali ainda não tinha vindo a presença de Jesus, né? Só existia somente Deus. E no capítulo 24, a partir do versículo 14, o Senhor renova a aliança com aqueles que escolhem servir a Ele. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com toda integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses a qual serviu a vossos pais, além do rio Eufrates e do Egito, e servi então ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram seus pais, que estavam além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. O que nós podemos aprender com o livro de Josué? Que nós podemos sim ser fortes e corajosos, que nós podemos sim ter uma aliança com o Senhor, assim como fez Raabe. E eu quero falar mais sobre a Raabe. A Raabe, ela tinha todos os motivos para não ser bem vista, para não ser ouvida por ninguém, mas ela entendeu que naquele povo ela poderia ajudar, que ela poderia ser útil em algo, usar o seu poder de comunicação e de ser perspicaz e esconder aquele povo, e assim ela esconder eles, ela conseguiu abençoar a vida deles. O que nós podemos aprender com a Raabe? Que nós temos o poder sim de ajudar as pessoas quando nós precisarmos, nós estivermos numa situação difícil, que é só confiarmos em Deus, pedir Ele o direcionamento do que fazer e como fazer. Então, que nós possamos aprender com Raabe a ser pessoas que não percamos a oportunidade de ajudar o outro que tiver em apuros, que tiver em necessidade, e aprender com Josué, a ser forte, ser corajoso, porque no momento certo o Senhor vai soprar, assim como fez ele. Ele esteve em todo o tempo obediente, servindo, e quando Moisés foi, ele assumiu o reinado. E ele, assumindo essa liderança, ele herdou a terra de Canaã, que foi prometida há anos atrás, antes do nascimento dele. Isso é maravilhoso. Significa que Deus achou graça diante dele e viu que ele era capaz de estar diante daquele povo e fazer aquele povo ganhar a tão sonhada terra prometida. Que nós possamos aprender com esses dois casos. Ser como Raabe, uma pessoa despachada, uma pessoa resolvida e disposta a ajudar a quem teme ao Senhor e crer em Deus e ser abençoada, assim como ela foi, que ela casou, teve filhos e fez parte da linhagem de Davi. E ser como Josué, que esteve em todo o tempo servindo e no momento oportuno liderou e alcançou a bênção, e assim levou a todos a alcançarem a bênção juntamente com ele. Amém? Sejamos abençoados na prática dessa palavra. Compartilhe
Seja abençoado, abençoe outras vidas e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.